E por aqui a gente vai também fazer as nossas análises. A gente conversa agora com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Carlos Lima. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Novo Dia. Eu já começo lhe perguntando sobre violações. A gente acaba de falar de uma violação agora nessa reunião da Agência Internacional de Energia Atômica e o diretor-geral da agência fala sobre violações de princípios básicos, né, que a Rússia faz agora ao atacar uma usina nuclear. Existem outras violações e eu falo hoje sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que vai se reunir falando sobre violações contra civis, ataques a alvos civis, por exemplo. Na sua avaliação, qual é o nível de violação dos direitos de civis nessa guerra até o momento? Bom dia, Lisa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão acompanhando a CNN. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. O nível de violação, para nós que estudamos o direito internacional, está já num grau bastante alto. A minuta que está circulando sobre o Conselho de Segurança, sobre o Conselho de Direitos Humanos hoje, fala sobre condenar da maneira mais forte possível. Se nós olharmos o linguajar da resolução da Assembleia Geral adotada essa semana, uma resolução muito importante para o direito internacional, não apenas pelo peso político da condenação, mas pelo que ela reconhece e que a Rússia não pode mais contestar, a não ser que o Conselho de Segurança tome uma decisão contrária. E tudo isso vai construindo um caso que é difícil de se contestar. Então, quando nós falamos de violações a civis, nós temos as situações de cercos, como a situação terrível que acontece em Mariupol, no sul da Ucrânia, que dá acesso ao Mar de Azov. Nós temos a situação de não respeito, a não distinção entre alvos civis e militares, algo que, como foi mencionado antes, dentro da guerra existem limites. São anos de prática, desde as convenções da Haia de 1899, nós temos um direito do que é que se pode fazer numa guerra. E esse direito é conhecido pelos militares, as principais academias no Brasil, que conhecem esse direito, são as academias militares, e os dirigentes militares russos sabem muito bem o que é que estão fazendo quando decidem bombardear bairros residenciais, quando decidem bombardear zonas que estão cercadas e que não há mais população, que não há mais combatentes, zonas que, apesar de estarem resistindo, não têm armamentos. Então, são situações muito diferentes em todo o território. Uma coisa é Kiev, que está sendo defendida a unhas e dentes pelo povo ucraniano. Outra coisa são cidades que estão cercadas, sem gás, sem água, sem acesso a condições mínimas de auxílio humanitário, medicamentos. E é por isso que ontem houve essa decisão da Rússia, junto com a Ucrânia, desses corredores humanitários. Os corredores humanitários são medidas para atenuar essas violações. E eu me permito mais, estudando aqui essa noite, fui dormir vendo essa situação da usina nuclear. Nós tenhamos aí um crime de guerra que o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica não quis mencionar, porque talvez não seja de sua competência, mas quando você ataca um alvo que vai causar danos desproporcionais à população civil, e se nós pensarmos no reator que está sendo atacado, isso é um crime de guerra, né? Isso é um crime de guerra e poderá ser eventualmente investigado pela Corte Penal Internacional na Haia, que poderá ser investigado pelas próprias organizações russas, por outros tribunais montados no âmbito da ONU. Então, as elites militares e mesmo os soldados em campo sabem o que é um crime de guerra, sabem o que estão fazendo, né? E isso não ocorre eventualmente só do lado ucraniano, russo. Podem estar ocorrendo também, o Tribunal Penal Internacional fala de atos que possam, qualquer ato em solo ucraniano. Mas o que está acontecendo não resta dúvidas. O Conselho de Direitos Humanos hoje vai mais uma vez condenar isso, falando tanto desse ramo direitos humanos, quanto o direito humanitário, que é esse direito do que é que nós temos que respeitar em uma guerra.
Eu sou a próxima? Opa, eu faço a pergunta por aqui. Professor, tudo bem? Bem-vindo sempre, viu? A nossa programação aqui da CNN Brasil. O senhor tocou num assunto que eu acredito que seja também uma das grandes dúvidas de quem acompanha uma guerra, é compreender como assim uma guerra tem as suas regras, não é? Porque a gente do lado de fora, a gente que é civil, que não é militar, ao observar uma guerra, mesmo que nós tenhamos ali algum conhecimento sobre regras, sobre civis não podem ser atacados, é um pouco difícil compreender que uma guerra possa ter alguma organização. Porque um míssil que é lançado a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, mesmo que tenha uma precisão, pode acabar atingindo um outro local que não diz respeito à guerra. Nessas horas, de que maneira futuramente a Rússia pode responder por isso? De que maneira o tribunal, os julgamentos internacionais podem acusar e fazer com que a Rússia responda por isso? Certo. Essa é uma excelente pergunta, que é a pergunta que nós nos fazemos o tempo todo, de que servem essas regras todas, que existem há muito tempo e são há muito tempo relembradas e rememoradas. Nós falamos aqui das convenções de Genebra dos anos 40, nós falamos aqui de outros protocolos nos anos 70, de proibições, de outras resoluções do próprio Conselho de Segurança em outros momentos, as sentenças internacionais na Corte Internacional de Justiça, um outro tribunal da Haia. Hoje nós temos aí 3 tribunais atuando nesse conflito e outros poderão vir a atuar nesse conflito. A comunidade internacional, as instituições internacionais estão se mobilizando em massa nesse sentido, diante das proporções. Essas regras, elas, por exemplo, deixe-me citar apenas uma que envolve o cerco de Mariupol, que nesse momento é uma das últimas cidades que, se já não caiu nesse momento, está para cair, porque ela é estrategicamente interessante. O tratado internacional que a Corte Penal Internacional pode julgar, os indivíduos que ela pode julgar, diz que é um crime de guerra. Por exemplo, e aqui eu vou citar, provocar deliberadamente a inanição da população civil como um método de guerra, privando de bens indispensáveis a sua sobrevivência. Se você corta água, se você corta mantimento, se você corta gás e aquecimento no inverno, não mais rígido nos invernos, porque nós estamos em março, mas certamente inverno, você está incidindo nessas normas específicas, distinguindo. Eu concordo com você, muitas vezes não é possível você calcular na hora de lançar um míssil, por mais preciso que ele seja, se vão ocorrer baixas civis. Inclusive, esse é um lado, talvez, cruel dessa área do direito. Aceita-se que, eventualmente, baixas civis ocorram quando há objetivos militares muito claros. Mas onde estão os objetivos militares quando bairros residenciais das cidades são atacados? Onde estão as provas de que naqueles bairros está acontecendo algum tipo de resistência ou a população civil? Esse é o principal problema. E, indo diretamente à sua pergunta, o que vai acontecer depois? O primeiro momento para o direito internacional, aquilo que nós estamos nesse momento preocupados, é caracterizar, dizer, está acontecendo. Está acontecendo, não há dúvida que está acontecendo. Por isso o Conselho de Direitos Humanos vai condenar, por isso a Assembleia da ONU usou a palavra agressão. Não se usa a palavra agressão todo dia. A gente está falando de invasão, nós estamos falando de conflito, mas aquilo que a ONU já nos falou é que está acontecendo uma agressão. E o Brasil tomou posição nessa resolução, apesar das suas declarações posteriores. É uma agressão. E nessa agressão, nós estamos construindo o reconhecimento dessas violações. Cada órgão internacional tem as suas competências. O Tribunal Penal Internacional iniciou uma investigação, reconheceu que existem elementos suficientes, quando um número determinado de estados fez essa denúncia, segundo o artigo 15 do Estatuto de Roma. Então, o Tribunal Penal Internacional começou a investigação. Esse processo durará anos, não teremos nada por agora, mas nós teremos, eventualmente, membros da elite russa que serão investigados, membros da elite militar poderão ser investigados, todos aqueles que colaboraram no conflito sendo investigados. E esse é um dos aspectos. O outro é acusações no âmbito de órgãos da ONU, como o Conselho de Segurança, ou como no Conselho de Direitos Humanos. Outra situação é o processo que na semana que vem vai correr as audiências na Corte Internacional de Justiça, em que a Ucrânia foi à corte pedir
não há um genocídio aqui. Não está acontecendo um genocídio por conta da Ucrânia, por isso não há nenhuma razão para qualquer tipo de invasão russa. Todos esses argumentos vão lentamente se consolidando. E é por isso talvez explique porque o Brasil está tentando, ao mesmo tempo que condena, tomar uma posição intermediária, querendo chamar a Rússia para algum tipo de negociação, deixar um espaço aberto, porque a maneira como a Rússia está sendo caracterizada nos órgãos internacionais é quase um caminho sem volta. É quase um caminho sem volta exatamente por conta da seriedade das imagens de ontem sobre a usina nuclear não nos deixam mentir. As declarações do prefeito de Mariupol não nos permitem dúvida nesse sentido. Então, o que está sendo construído nesse momento são casos. E se acredita muito que esse conhecimento, que essa notícia, chegando ao campo, possa ter algum efeito dissuasivo, ter algum efeito, não, é melhor não atacar. Poderia ter ocorrido um grande ataque em massa à usina nuclear. Não ocorreu exatamente para que não se transformasse numa catástrofe irrefreável ou incorrigível. Mas, de todo modo, as normas já estão lá e já estão sendo invocadas em todos esses órgãos que eu mencionei. Conversamos com o professor de Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Carlos Lima. Professor, bom dia de trabalho ao senhor. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Até uma próxima, que seja em breve. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado.